Olá, boa noite. Boa noite, o pessoal tá entrando. Oi, Guga. Oi, mãe. Oi, pai. Glorinha, um beijo, Glorinha. Carla já chegou. Oi, Carla, já já vou te chamar. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. Ana Laura. Boa noite, Ana Laura. Obrigada pela presença. Só deixar mais um pouquinho o pessoal entrar e a gente começa a conversar. Boa noite, mãe. Oi, Maxim. Oi, Wesley. Wesley vai estar aqui comigo no dia 30. A gente vai falar sobre os primeiros socorros. Também vai ser bem legal. Boa noite. Vanusa, boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Márcico, eu sou pedagoga, sou escritora, apaixonada por literatura infantil e estou fazendo essas lives todas as quintas-feiras desse mês de julho, às 8h30 da noite, para a gente bater um papo sobre literatura. Vou indicar livros infantis sobre temas, né, que às vezes são uma preocupação para muitos pais e professores, para quem lida com criança no geral, são desafios do crescimento da criança. E hoje a gente vai falar das emoções na infância. Maxim falou que está esperando a história do cachorro. Ele tem um gato que se chama Cachorro e eu vou escrever uma história sobre isso. Boa noite, Vanusa. Bom, eu vou chamar logo a nossa convidada. Vou chamar a Carla para a gente conversar. A Carla é psicóloga, ela vai se apresentar. Oi, Reginele, tudo bem? Oi, Juninho. Deixa eu chamar a Carla aqui. Quem viu os stories hoje, a Carla é minha amiga da época do normal, a gente se conhece há mais de 20 anos. Oi, Carla! Olá, tudo bem? Tudo bem? Uma alegria te receber aqui, esse reencontro, Muito né? Que especial. a gente era bem grudada lá no normal, né? No ensino médio. E postei hoje que já tem um tempo, umas fotos nossas. Uns 20 anos já, E, né? é, E é um prazer enorme te receber aqui. Você está sempre me apoiando, me incentivando, sempre falando, nada, posta lá, dicas de livros e tal. E eu comecei a postar por indicação sua, né? E não poderia deixar de te receber aqui para a gente ter essa conversa. Acompanho também o seu trabalho na psicologia, que você trabalha muito sobre essa questão das emoções. Mas vou deixar você se apresentar, senão eu falo muito. Quem é a Carla? Conta para o Meu nome é pessoal. Carla, né? Sim, sou psicóloga. Fiz normal com a Fernanda e sempre fui apaixonada pela temática da infância, né? E aí fui fazer psicologia e me especializei na área de terapia cognitivo-comportamental e tenho estudado bastante infância, desenvolvimento, e essa é uma temática que eu gosto muito. Que bom. Seja muito bem-vinda. Para quem está conhecendo a Carla agora, sigam ela. O perfil dela é A Busca da Felicidade, não é isso, Carla? Isso, Já assim que isso. acabar a live, já sigam a Carla para conhecer o trabalho dela, que é muito legal. Carla, eu vou começar fazendo algumas perguntas. Algumas eu separei aqui para te fazer, outras o pessoal já colocou naquela caixinha que eu coloquei nos stories. Aí a gente vai conversando, bate papo mesmo, e depois eu vou mostrar os livros
que a gente pode ajudar a criança nessa educação emocional, né? A gente falar um pouquinho disso. E aí a primeira pergunta que eu te faço é por quê? Por que a gente tem que falar sobre esse assunto com as crianças? Por que é importante para a criança ela reconhecer as próprias emoções ou expressar as emoções? A gente já vem aparelhado de fábrica, digamos assim, né, com as emoções, né? Então, as emoções são processos biológicos. Então, todos nós sentimos. Então, é muito importante que a criança compreenda aquilo que ela está sentindo. Então, auxiliar nesse processo, né, dela identificar e ela nomear é muito importante. Então, o filme Divertidamente veio aí para também, né, todo mundo ficou sabendo e pensando um pouquinho sobre as emoções, né, e ali no filme mostra as emoções primárias, que às vezes tem uma divergência de autores, mas ele mostra, né, de quais emoções, mas ali mostram as principais emoções. E esse basicamente é importante a criança entender, né, o que ela está sentindo, para ela poder se relacionar com o outro. Legal, você falou do filme, o filme realmente ele é muito utilizado pelas professoras, inclusive, né? Eu acompanho bastante para trabalhar esses temas. E você falou de emoções primárias, assim, não tem uma concordância, né, na literatura sobre quais são, mas O que quais que diverge você colocaria? a raiva primária, raiva, medo, tristeza, nojo, e aí tem uma divergência se amor é ou não, e alegria. Seriam 6. E E que são aí exatamente do filme. é o que o filme trata, né? Eles buscaram assessoria com um pesquisador chamado Paul Ekman, né, para poder fazer o filme. O filme foi baseado realmente na neurociência, então tem um embasamento da Muito legal. neurociência. A criança tem dificuldade de nomear o sentimento? Isso varia da idade ou toda criança, e se ela não aprender, ela pode... Como é que é isso? Assim? Tem uma idade específica que ela não consegue nomear ou nenhuma criança consegue nomear? Quanto menor a criança, menor o repertório dela. Então, ela precisa mais do auxílio do adulto para ajudá-la a nomear. Então, e normalmente as emoções primárias, quanto menor a criança, as emoções primárias são mais fáceis de nomear. Conforme a criança vai crescendo, e aí a gente começa a pensar nos desdobramentos, né? Assim, e aí dá outras nomenclaturas, raiva, fúria, ódio. Mas quando ela é pequenininha, a raiva ela consegue, se a gente for auxiliando, ela consegue nomear. E aí é importante o papel do adulto, né? Assim, porque o adulto auxilia nessa nomeação, nessa identificação. Só que muitos adultos não sabem nomear suas próprias emoções, eles não conseguem reconhecer aquilo que eles sentem e tem muita dificuldade. Às vezes eles confundem uma emoção com um pensamento. Muito em terapia a gente vê muito isso, né? Assim, como o adulto, que a gente não foi, né? Na nossa infância a gente não foi muito psicoeducado, não se falava em educação emocional há alguns anos atrás, né? Então, isso é uma temática hoje que vem sendo muito estudada, porque eles estão vendo muita importância sobre isso, né? Sobre a questão da regulação emocional. Então, adultos têm dificuldade. Então, adulto também precisa aprender, ler os livrinhos lá sobre os dicionários emocionais, para poder aprender um pouquinho. Vou mostrar alguns aqui. E pessoal que está chegando agora, a gente está conversando com a Carla, que é psicóloga, a gente está falando sobre emoções na infância. E vocês podem deixar perguntas aí nos comentários, tá bom? Eu vou deixar só para responder as perguntas do comentário mais para o final, para a gente poder bater um papo aqui. Já teve perguntas que o pessoal colocou nas caixinhas lá nos stories. E eu acho que até já acabei emendando uma pergunta na outra, que era que consequências pode gerar na vida adulta ter emoções reprimidas na infância. Então, a gente vê muito isso, né? Ouve muito falar, tipo, não chora, né? Engole o choro, né? Essas coisas. Sentir raiva isso é bom, é ruim. Você invalida a criança, né? Também. Assim, quando você faz isso, você está invalidando aquilo que ela está sentindo, né? Assim, então, tudo bem a criança sentir emoção. O que a gente tem que trabalhar com a criança é como é que ela vai manejar essa emoção, como é que ela vai expressar essa emoção, para ser de uma maneira adequada,
né, com um comportamento que ajude. Mas externalizar a emoção, tô com medo, ou tô triste, não tem problema, a gente sente medo, a gente sente tristeza, né? Então, acolher isso da criança é super importante, né? Para ajudar ela a reconhecer, e toda emoção ela traz uma mensagem, né? Então, o que essa emoção está dizendo para mim? E ajudar a criança nesse reconhecimento é muito importante, né? E o trabalho, quando a gente trabalha com educação emocional, a gente consegue pensar um pouco que isso ajuda a desenvolver a empatia, porque se você reconhece em si, você reconhece no outro, né? Facilita o reconhecimento do outro. Se você reconhece as emoções, você amplifica as suas habilidades sociais, as suas competências sociais, né? Nos seus relacionamentos. Então, ajuda você nas resoluções de problemas. Então, o ideal é que a gente trabalhe isso, né? Então, essa importância tem muito a ver com o autoconhecimento mesmo, né? Então, Sim. assim, eu reconheço que eu estou sentindo essa emoção, vou refletir por que eu estou sentindo para saber lidar com ela, né? Senão, Exatamente. por exemplo, toda vez que eu sinto raiva, eu explodo e acabo, né, não me relacionando bem com o outro, né? Seria assim esse exemplo. Por isso que é tão importante, quanto mais cedo a criança a gente conseguir trabalhar essa questão da emoção com ela. Sim, sim. Seria isso? Tô falando certo? Tá falando certinho. Tá joia. Uma outra pergunta. Deixa eu pegar aqui uma pergunta da caixinha que o pessoal mandou. Perguntaram: ansiedade e emoções na infância, tem alguma relação? A ansiedade é derivada do medo, né? Assim, não, a pergunta ficou um pouco vaga para eu ser mais específica, né? Mas a ansiedade ela é derivada do medo. Algumas crianças são mais ansiosas do que outras, né? Tem mais medos do que outras. E aí teria que entender um pouco. Às vezes tem o contexto, a aprendizagem, né? Teria que entender um pouquinho mais. Mas é pensar que a ansiedade é derivada do medo, né? A gente fica ansioso e às vezes a gente tem reações fisiológicas, né? Fica, né, com as mãos frias, o coração acelera, isso tudo é em decorrência do medo, né? E aí o que eu falei... segundos antes da live. Da live, a gente fica sentindo tudo isso. Exatamente. Né? Assim, a gente fica pensando um pouco... A gente poderia dizer... Desculpa, te cortei, pode Não. falar. Que a ansiedade, às vezes, a gente pensa numa coisa da exposição, né? Foi o que você falou da live, e aí a gente fica um pouco ansioso, né? Enfim, mas tem a ver com medo, é pensar um pouco nisso, assim, que é derivada do medo. A gente pode dizer que um adulto muito ansioso não conseguiu lidar bem com o medo na infância, ou a gente não pode generalizar assim? Em psicologia a gente não consegue generalizar nada, né? Tudo depende, né? Assim, tanto que tem gente que brinca, mas vocês não dão resposta. A gente dá a resposta, mas não tem como a gente afirmar. É uma hipótese, pode ser, né? Que às vezes a criança não soube lidar ali com as situações, ou ela não foi acolhida, foi invalidada, né? Então, enfim, não dá para afirmar, mas é uma hipótese. Pode estar ligada à insegurança também, né? Pode. Esse medo de exposição, por exemplo, pode estar ligado ao medo, né, da crítica do outro, né? Exatamente. Porque as emoções a gente dá uma interpretação para ela, né? Que são os nossos pensamentos. Então, se a gente dá uma interpretação distorcida da situação, aí a gente vai, né, vai ficar mais inseguro, não vai querer se expor, e aí vai ter alguns comportamentos em decorrência disso, né? Joia. Outra pergunta. A criança pode sofrer traumas na infância através das suas emoções? Então, trauma... É um pouco disso que a gente está falando. Trauma é um conceito muito amplo, né? Assim, depende muito das características do indivíduo, do contexto, da frequência. Então, também teria que ser uma coisa mais específica para a gente poder entender, né, o que a pessoa quis perguntar. Não consegui entender muito bem, mas a gente pode pensar o trauma
nesse contexto, que depende muito, né? Depende muito das características individuais, depende muito dessa rede de apoio, da intensidade, da frequência que algo acontece. Eu acho que a gente pode pensar assim, né? Porque é importante para a criança reconhecer essa informação, essa emoção e começar a dar dicas também, se você puder dar, de os adultos que lidam com a criança, né? Por exemplo, quando a criança está expressando que ela está com raiva, o que falar, o que não falar, né? O que fazer e o que não fazer. Você já falou um pouquinho, mas assim, se você tiver algumas dicas para Tem uma passar para gente. metáfora, né, assim, que um autor da psicologia usa, que eu gosto muito, o nome dele é Renato Caminha, que ele fala, né, para a gente explicar para as crianças que a emoção é como uma onda, né? Ela vai vir, nós somos o barco, né? Ela vai vir, vai balançar a gente, às vezes vai ser um mondinho, às vezes vai ser um ondão, né? Mas que nós não somos a emoção, somos o barco. Então, para a criança entender um pouco que tudo bem, ela vai sentir raiva, né? Muito Tudo legal. bem. E a gente ajudar a criança a nomear isso, né? Às vezes a criança tem dificuldade de colocar em palavras. Então, ela, né, o amiguinho pega o carrinho dela sem ela autorizar. E aí ela explode. E aí é validar aquilo e acolher. Eu entendi, eu acho que você ficou triste, ou você ficou com raiva, né? Se ela explode, eu acho que você ficou com raiva ou ficou triste. Então, ir nomeando para a criança, quando a criança é muito pequena, isso auxilia muito a ela entender isso, né? E não tentar impor, né, para a criança uma definição. Deixar a criança, deixar aberto para que a criança possa também expressar aquilo que ela está sentindo, que ela está pensando. Se ela tiver muita dificuldade, a gente vai direcionando um pouco, né? E eu acho que uma coisa é não reprimir nenhuma emoção, porque você sente raiva, né? Você sente tristeza, você sente medo. Então, ok, tudo bem você sentir isso. Mas agora o que a gente vai fazer com isso que você está sentindo? Assim você até estimula a criança na resolução de problemas, que é o que a gente faz a vida inteira, né? Uhum. Sim, com certeza. Muito legal. Olha, o pessoal que está escrevendo a pergunta aí, eu vou fazer. Eu estou com o meu ajudante aqui, que é o Guga, ele está escrevendo as perguntas para mim. Daqui a pouco a gente vai responder todas elas, tá bom? Eu acho que eu já vou mostrar um livro, porque você está falando disso e eu estou com muita vontade de mostrar. Você até Mostra. conhece esse livro também, a gente já trocou muita figurinha, que é o livro Tenho Monstros na Barriga. E depois a autora, que é a Sônia Casarim, lançou Tenho Mais Monstros nas Barrigas. Porque fala justamente disso. Eu gosto muito desse livro, porque é exatamente essa ideia. A criança ela tem a emoção e ela não sabe muito bem o que é isso, né? Ela tem reações físicas, inclusive. Por isso ela fez essa analogia com Tem Monstro na Barriga, que é a história do Marcelo, que ele começa a perceber que tem monstros na barriga, que é o Marcelo, e ele começa a identificar. E eu acho bem legal esse livro, porque é justamente para ajudar a criança a identificar a emoção e saber como lidar com ela. Por exemplo, o primeiro monstro que ela apresenta é o monstro da alegria. Né? E aí ela descreve, ó, Marcelo percebeu que quando esse monstrinho aparece, ele fica muito agitado, não para de pular, sorri o tempo todo, isso acontece porque ele está alegre. E o que é mais legal também é que ela traz sempre, a cada monstrinho que ela apresenta, que o livro apresenta, traz um convite para a criança refletir sobre os próprios monstrinhos. Então, meu monstrinho da alegria surge quando? Né? O Marcelo surgiu daquela forma, ele até fala que eu acho que é quando sua mãe e seu pai ficam alegres, quando ele está alegre, tem aqui um momento, né? E aí a criança vai refletir, quando que eu fico alegre? Né? Eu lembro de um momento alegre que foi quando? Como fica o meu rosto e o meu corpo quando eu estou alegre, né? Eu sei que alguém está alegre quando, e aqui ela pode criar o próprio monstro dela da alegria. Então é um livro muito bacana para a criança reconhecer, para a criança refletir sobre a emoção, né? Então, e tem esses monstros que você falou que são os monstros, né? As emoções primárias. Os monstros primários não, as emoções primárias, né? Que elas Pois chamam de é monstros. porque é justamente isso, né? Você transforma
a emoção, né, em algo que às vezes é assustador para a criança, em algo que é definível, né, e que é natural, que você vai fazer, né, vai falar para ela. Às vezes incomoda, Sim. mas é natural. E aí tem umas emoções que são agradáveis e outras que são desagradáveis de sentir, né? Esse E o livro que é eu achei, maravilhoso. e o que eu acho interessante é que são todos monstrinhos, mesmo as emoções boas, né? Então, ó, tem o medo, a coragem, a curiosidade também é um monstrinho. E essa autora, ela inclusive, o orgulho e o ciúme. E essa autora, inclusive, esse livro e o segundo é um projeto de pesquisa, né, dela. Eu conheci a Tônia pessoalmente. Ela agora está morando até nos Estados Unidos, continuando esse estudo de educação emocional dela. E tem o Mais Monstro na Barriga é a continuação. Marcelo um pouco mais crescido. Vou mostrar o Marcelo aqui, as ilustrações já são bem diferentes. Marcelo um pouco mais crescido. E ele trazendo novas emoções que ele está reconhecendo. E o que eu acho muito legal nesse segundo livro é porque os monstrinhos, eles têm essas características aqui, e que são bem parecidas com as emoções. Por exemplo, o monstrinho do amor tem olhos grandes e doces, corpão grande e fofão, para bom de apertar e ser apertado, né? Por exemplo, ele fala daqui da solidão. Olha o monstro da solidão. Sim. E aí ela coloca detalhes, né? Costas escorregadias que ninguém consegue segurar e abraçar. E tem a mesma proposta da criança pensar sobre aquela emoção, desenhar o seu monstro e por aí vai. Tem várias outras emoções aqui, ó. Inveja, depois vem vergonha. Então já fica aqui registrado a minha primeira indicação de livro, que são esses dois. Tem o Monstro na Barriga e tem o Mais Monstros na Barriga, que podem ser adquiridos direto pelo site da Tônia Casarim e também vende na Amazon. Eu até coloquei o link na minha bio. Mas vamos... Tem uma pergunta aqui, Carla, que fizeram, que foi a Reginelli que fez. Ela disse assim: minha filha tem 7 anos e tem muita vergonha. Como ajudar uma criança que tem vergonha? Teria alguma sugestão do que fazer para ajudar? Eu acho que ajudar Acredito que ela primeiro a esteja gente falando que ela é muito tímida. tímida, eu acho que é entender um pouco, né, conversando com ela ou pegando os livrinhos, que o livro é um ótimo instrumento de acesso, né, para você acessar a criança, que a criança ali, através do lúdico, ela vai Sim. falando, ela vai desenhando, ela vai expressando. Então, pegar um monstrinho, pode criar com ela o seu próprio monstrinho da vergonha, né? Perguntar o que pode acontecer. Vamos supor que ela tenha vergonha de ir no parquinho com a amiguinha, né? E chamar uma amiguinha para brincar. Perguntar, mas o que pode acontecer se ela for nesse parquinho? Né? Então, trazer para o lúdico, né? Vamos botar esse monstrinho aqui da vergonha para conversar com você. E aí ver o que ela vai falar para o monstrinho da vergonha. Né? Então, e aí pode ser uma vergonha muito grande, aí pode criar um monstrão, ou uma vergonha pequenininha, e aí a criança vai flexibilizando um pouco isso. É uma estratégia, né? Assim, usar o lúdico, usar o lúdico e acolher um pouco essa e tentar entender a vergonha do quê, né? Qual é o receio, qual é o medo, né, que ela tem. Uhum. E lembrando, né, algumas Sim. crianças são um pouco mais tímidas mesmo, né? Assim, a gente também tem que, às vezes é um pouco, se isso não causa um prejuízo muito grande à criança, né? E a gente tem que lembrar também que tem um pouco da individualidade de cada um. E até a próxima pergunta que eu ia te fazer quando que eu sei que eu preciso procurar uma ajuda, né? Quando eu vejo que sinais eu tenho que ver na minha criança que eu preciso procurar uma ajuda, preciso procurar um psicólogo, né? Para ajudar ela a lidar com essa emoção ou enfim. Quais são os sinais, assim, por exemplo, no caso da vergonha, né? Se isso está
que ponto que eu vejo e falo, não, vou procurar ajuda para que ela consiga lidar com isso. Vamos falar da vergonha especificamente, né? Assim, quando causa prejuízo para a criança. Então, a criança não socializa de forma alguma, né? A criança às vezes tem que apresentar algum trabalho na escola e aí não consegue de jeito nenhum. Se a gente pensar quando trouxer prejuízos para ela, né? Prejuízos na questão do desenvolvimento. Se a gente pensar num desenvolvimento, entre aspas, normal, né? Quando começa a gerar prejuízos. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Assim, e se a gente falar de outra emoção, por exemplo, a raiva, né? Quando a criança se descontrola muito, quando ela não consegue regular muito a raiva e ela tem pouco repertório para lidar com isso, e os pais, às vezes, né, não conseguem mais manejar, já acabou todos os recursos que eles tinham. Aí é a hora, né, de buscar uma orientação de pais, ou até mesmo uma terapia para essa criança, né? Para fazer uma avaliação, enfim. A Reginelli está dizendo que conta muitas histórias, usa muitas ferramentas. A Reginelli também é uma contadora de histórias e conhece, inclusive, bastante essas histórias aqui. Acompanho bem o trabalho dela. E ela diz que ela não é tímida, mas ela fica com medo das pessoas rirem dela. Que dica que você pode dar quando a criança tem medo dessa exposição? Assim? Tem uma dica, né? Assim, mas eu não sei se é o caso dela, assim, se ela já sofreu algum tipo de bullying, se ela já passou por alguma situação muito constrangedora, né? Tem que às vezes a idade dela tem 7, né? Da gente, da gente meio que brincar com os nossos medos, né? Assim, de fazer o medo se tornar ridículo. Então, fazer um monstrinho e aí fazer esse monstrinho ficar bobo, né? Assim, que não é um monstrinho. Então, também é uma forma da gente ir um pouco, né, tirando esse peso que a criança dá, né? Assim, mas se algo prejudica um pouco esse desenvolvimento, assim, se a mãe às vezes não está conseguindo lidar, às vezes buscar uma ajuda auxilia nesse processo, né? Para poder entender um pouco mais isso, né? Assim, se já aconteceu, se não aconteceu, se é só algo da imaginação, que ela fica com tanto medo que isso aconteça, né? Que aí ela se trava, para trabalhar um pouquinho isso, né? Você está falando disso e eu me lembrei de um outro livro que eu não tenho aqui, mas que é um livro que chama Vai Embora, Grande Monstro Verde. Você conhece esse livro? Não sei se você Não já viu. conheço, É um não. livro da editora Brink Book. É um livro lindo porque ele vai... você vai passando as páginas e vai se formando um monstro. E aí a criança diz, vai embora, grande monstro verde. É um livro de criança, para criança bem, bem menor. E aí, conforme você vai passando as páginas, você vai mostrando que o monstro ele é pedacinhos também, né? Então, esse monstro ele vai virando um nada no final. Quer dizer, então você não precisa ter medo desse monstro verde que esse livro. Eu adoro esse livro também, eu não tenho ele aqui para mostrar. Mas fica a dica, quem quiser anotar para depois procurar, Vai Embora, Grande Monstro Verde, da editora Brink Book. Não lembro o nome do autor agora. Tem muito livro que é para uma temática específica, né? Assim, que a gente pode utilizar, que tem uma temática que trabalha a raiva, uma temática que trabalha o medo. Então, isso é super legal, né? Porque ajuda a criança a acessar e a expressar, né? Assim, e a criança, quando é o personagem, quando não está falando de si, mas está falando daquele personagem, às vezes a criança menor tem mais facilidade, né? Sim, sempre. A literatura acaba ajudando muito, né, nesse Muito. processo, porque a criança ela se coloca na história, né? Ela se vê a personagem da história e aí ela vai trabalhando aquilo dentro dela. Tem uma pergunta que sumiu. Ah, não, tá aqui. Problemas técnicos. Foi a Juliana Lima que perguntou: como ajudar as crianças com transtorno opositivo desafiador? Como estabelecer limites e trabalhar as emoções com essas crianças? Não sei se você tem alguma experiência. Essas crianças, elas têm a isso. bastante dificuldade de regular a emoção, né? Principalmente a questão da frustração, né? Com a raiva. Então, e aí acaba na família gerando muito estresse, né? E aí a gente fica muito pensando na punição,
né? Essas crianças precisam ser acolhidas também e precisam ser validadas e reforçadas nos comportamentos que são os comportamentos esperados, né? A gente fica muito pensando na punição, mas essas crianças precisam ser validadas naquilo que elas fazem bem, naquilo que elas têm de potencial. A gente precisa olhar também para esse lado, né? Não só para corrigir aquilo que não está bem, né? Que está errado, digamos assim. É um transtorno que é um pouco difícil, né? Assim, porque gera muito estresse familiar, né? Assim, e às vezes traz consequências no social, porque na escola a criança acaba se comportando assim, né? Então, mas pensar um pouco nisso, assim, da gente trabalhar também em validar e de reforçar os comportamentos que são adequados dessas crianças. Eu acho que é um bom caminho, né? E aí tem que ter firmeza para impor os limites, uma firmeza com gentileza, né? Assim, e ser consistente e persistente nas regras, porque às vezes essas crianças cansam tanto, desestruturam tanto que aí os pais cedem, né? Só que a gente precisa ter, nas regras, a gente precisa ter firmeza, né? Consistência e ser coerentes, né? No estabelecimento das regras. Entendi. E é um desafio, inclusive, para o professor, não só para as É, famílias, né? O professor, é, quando ele recebe uma criança assim, é muito difícil não ficar o tempo todo brigando, né? E sim, realmente, assim, já tive, inclusive, algumas experiências nesse sentido, que a acolhida, né, no momento certo, né? Porque quando a criança também não, você não pode, exatamente, né, como vai parecer que você está aprovando aquela atitude, mas assim, nos momentos adequados, você fazer essa acolhida, esse carinho, realmente é transformador para essas crianças, é, porque elas estão muito acostumadas a você sempre estar brigando, todo mundo está exato. brigando, né? Exato. Não, é fundamental. Eu acho que esse olhar é fundamental para essas crianças. E os professores são muito importantes para as crianças, né? Assim, são figuras de referência. Então, o professor, se ele puder ter esse olhar também para essa criança, né? De valorizar aquilo que ele faz bem, de reforçar o comportamento adequado, eu acho que é um ótimo caminho. E é interessante também que esse reconhecer a emoção, né, o professor trabalhar e os pais em casa também, porque essas crianças têm ainda mais dificuldade de reconhecer essa emoção, ou não. Então, esse trabalho ele tem que ser ainda mais, né, intensificado. Tem dificuldade de reconhecer e de regular, né? Digamos assim, e de manejar de maneira adequada, né? Eu tô com raiva, e aí de entender que ele não é a raiva, de entender que ele sentiu a raiva e ele pode expressar isso de uma maneira adequada. Então, é um trabalho realmente de ajudar essas crianças na expressão adequada dessa emoção. Né? Que ele não é a onda, ele é o barquinho. Eu gostei dessa analogia. Exatamente. Vou guardar isso. Tem uma outra pergunta aqui que fizeram nas caixinhas. Criança com os pais separados. O que se pode fazer para minimizar danos emocionais? Eu acho que se os pais já estão separados ou estão em processos de separação, eu acho que é sempre ter uma escuta muito acolhedora para essa criança, né? Do que ela sente, né? De quais são as preocupações que ela tem, de estabelecer rotinas com a criança, ter o estabelecimento, porque às vezes, né, com essa guarda compartilhada, a rotina da criança fica muito confusa, então estabelecer rotina, a rotina é importante para a criança, né? Ter uma rotina estabelecida, é, evitar a todo custo, né? Ficar falando mal do pai ou da mãe, ou, né? Porque a criança não é seu conselheiro ali, né? Lembrar disso, né? Que não é o papel da criança, né? E tratar bem também o seu ex-companheiro é super importante, né? Se relacionar de forma amistosa, digamos assim. Não, às vezes é difícil, né? Tem contextos e contextos, né? E eu acho que acolher muito essa criança, né? Se a criança trouxer alguma questão, né? Acolher, escutar, ter uma escuta empática com essa criança, porque às vezes está difícil alguma situação para ela. Com certeza. A Reginele colocou aqui que a filha dela, com 4 anos, aquela que fez a pergunta da vergonha, com 4 anos ela fez uma apresentação na escola e
ficou muito nervosa e, e ela terminou a apresentação e depois disso ela percebe a mãe que ela não consegue mais, né? Tem medo dessa exposição com os colegas. Provavelmente ela interpretou essa exposição, ou algo aconteceu nessa exposição que ela interpretou de uma forma que para ela foi muito ruim, né? Então eu acho que é ir conversando com ela, é fazer esses monstrinhos, pode botar os monstrinhos para dialogar, mostrar cenas de crianças vídeos mesmos de historinha, tem tanto trechozinhos pequenos no YouTube, né, que dá para ir mostrando, para poder estimular a conversa, para a criança entender que tudo bem, às vezes a gente erra, né? Eu acho que explicar para a criança que ela pode errar, às vezes, né? Se foi o caso, se ela errou, ou se ela achou que ela errou, né? Sim, que acaba ficando na memória, né? Essa Exato. sensação ruim que ela viveu, né? Deixa eu ver se falta alguma pergunta das que eu separei aqui. Gente, quem tiver alguma pergunta para fazer para Carla sobre as emoções, sobre como trabalhar nessa educação emocional nas crianças, pode fazer aí nos comentários. Acho que aqui eu já fiz todas as perguntas que eu queria. Apareceu mais uma aí, deixa eu ver. Tá ruim mexer aqui que eu acabo perdendo tudo. Quando a criança perdeu a mãe recentemente, ela está nervosa, não vai bem na escola, o que fazer? Você O tem alguma luto, dica né? A para dar? criança, tem alguns livrinhos sobre luto. Tem um livrinho agora me fugiu o nome. Mas a criança ela está passando por um processo de luto, né? Assim, ela está triste, está mais recolhida. A gente também, quando está nesse processo, né? E o luto às vezes é uma montanha-russa, né? E é um processo muito individual. Eu acho que no sentido de novo, né? De acolher essa criança, entender quais são as dificuldades, né? Estimulá-la dentro do possível, avisar essa escola do ocorrido, né? Para que a escola possa ter um olhar diferenciado para esse momento, né? E auxiliar a criança nessa expressão, né? E não sei quem perguntou se foi algum parente dessa mãe, mas de mostrar também que você também está triste e que tudo bem, que isso faz parte, né? Que vocês estão com saudade da mãe, enfim, acolher essa criança e permitir, né, essa expressão. É um momento mesmo que a criança fica mais reclusa, né? Tá triste, né? É esperado que a gente passe por essa montanha russa quando a gente está em luto, né? Tem muitos livros que falam sobre isso, eu tenho alguns aqui, mas que ajudam a criança até a perceber que não é só com ela que acontece. Exatamente. Acontecem também com outras crianças, com personagens dos livros, Lembrei. né? É bem, Tem bem um, legal. tem um que é O que fazer quando alguém especial morre. É um livro super interativo e o livro começa falando sobre os ciclos da vida e fala sobre as estações do ano, né? Fala sobre, porque aí vai chegar na finitude, né? Fala sobre a questão do ciclo da borboleta, é lagarta, né? E até virar borboleta. E aí pergunta se existem outros ciclos. Aí Legal. a criança vai entendendo, tem a gente que cresce, né? Vai ficando velhinho. Esse livro é muito legal para trabalhar com a criança. E ela vai expressando com desenhos. Esse eu não conheço ainda, depois eu vou pegar essa dica aí com vocês. Tá bom. Depois. Você não lembra qual é a editora, não, né? Não, não lembro. Não. Enfim, o Instagram da Carla estão pedindo. Não está aparecendo aqui em cima, não, gente, ou aqui? É a É a busca da busca da. felicidade, não é isso, Carla? Isso, isso. Um nome bem inspirador. Eu vou mostrar outros livros aqui, então. Esse daqui também é um livro muito Ai, maravilhoso. conhecido, que é O Monstro das Cores. É um livro que é um best-seller também. Ele é escrito pela Ana Liena. Ela é espanhola. Quem publica aqui no Brasil é a Letria.
É um livro de capa dura também, é bem legal. E vai ajudando as crianças, até para as crianças menores. Ele associa as emoções com as cores. Então, mostra que ele está todo enrolado, né, com as emoções bagunçadas, e a menina vai ajudar ele a organizar as emoções. Então, ela vai colocando as emoções em potes, e aí, conforme eles vão colocando a emoção em potes, né, o amarelo, que ele associa com a alegria, depois o azul, que ele associa com a tristeza. Conforme eles vão fazendo essa separação, a criança vai compreendendo como é esse sentimento, como é essa emoção. E no final é super bonitinho, ó, tá aqui, as emoções nos seus potes, né? Então é um livro bem bacana, principalmente para trabalhar com as crianças menores, porque e aqui não está definido se é o amor ou se é a alegria, né? E então esse é um livro também que eu recomendo muito. Outro livro que tem aqui, que a Carla até já falou, é o Emocionário, que é um dicionário de emoções, então ajuda inclusive adultos a compreender as emoções. E o que eu adoro nesse livro é que uma emoção vai puxando a outra. Esse livro é da Sextante, da editora Sextante, e ele foi escrito por Cristina Nunes Pereira e Rafael Valcarce. E as ilustrações são de várias pessoas, ó. Tem muitas pessoas que fizeram as ilustrações, cada emoção é uma ilustração diferente. E ele tem todas essas emoções aqui, olha o glossário. E é exatamente uma emoção puxando a outra. Então, começa com a ternura puxa o amor puxa o ódio puxa a raiva, que puxa a irritação. E aí vai até o final, que é a gratidão, que é a última emoção do livro. Então, olha, ternura. E ele dá uma explicação sobre a ternura, né? E aí, no finalzinho fala, ternura é um convite para o amor. Então, a próxima emoção é o amor. Né? E aí, como é que eu vou ler o amor para vocês conhecerem um pouco como é essa descrição das emoções. Amor. De todas as emoções, o amor talvez seja a mais contraditória. Ele pode provocar em nós um sorriso gigantesco ou uma cachoeira de lágrimas. Que tipos de amor existem? Amor romântico, quando pensamos constantemente em uma pessoa e no momento em que a encontramos sentimos um misto de nervosismo e alegria. Ou amor diligente, quando compartilhamos a alegria e a tristeza da pessoa que amamos e sempre desejamos o melhor para ela. É um sentimento puro e cálido. O amor é o oposto de ódio. E aí ela vai começar a falar na outra página do ódio. Então é como se fosse mesmo um dicionário de emoções, um emocionário. Se fala de várias emoções e para as crianças um pouco maiores e até para adultos também. O nome do livro é Emocionário. Isso é ótimo, né? Porque vai explicando, né, para a criança a função, porque cada emoção que eu falei traz uma mensagem, ela tem uma função, ela tem porquê, né? Se a gente pensar na nossa história biológica, né, assim, o medo serve para proteger a gente, né? Então, ele tem uma coisa da proteção. A raiva também serve, né, para proteger ou para impulsionar a gente para o ataque. Então, enfim, cada emoção traz uma mensagem, e aí ele vai explicando um pouco o que é cada emoção, e a criança vai compreendendo aquilo que ela está sentindo, né? A Reginele até perguntou se gratidão é emoção, que ela fica na dúvida, você sabe? Tem no livro gratidão como uma emoção. A psicologia positiva vem estudando muito a questão da gratidão, né? Vem falando que a gratidão é super importante, a gente desenvolver a gratidão para o nosso bem-estar subjetivo, que seria a felicidade. Mas eu não sei qual é o acordo dos autores, se é um comportamento ou se é uma emoção. Eu não tenho essa resposta. Aqui no livro fala que enfim, não diz, porque fala que no livro fala gratidão é a alma da palavra agradecer, ela se multiplica, então está falando um pouco mesmo da questão de agradecer.
Deixa eu ver aqui. Eu tenho um outro aqui que fala um pouquinho. Também é um outro Ah, legal. emocionário, que é um dicionário das emoções que fala sobre as ondas. Vou ver aqui o que que ele fala sobre a gratidão. Aí vai mostrando o outro, eu falo para vocês. Deixa eu ver aqui. Estão pedindo também, Carla, para falar sobre a timidez. Depois você fala um pouquinho. Você já falou um pouquinho da Fala. vergonha. Aqui eles também colocam a gratidão como uma emoção, e aí eles colocam o reconhecimento das coisas agradáveis que as pessoas ou a vida nos dá. Legal. E a timidez também está aqui nesse livro, ó, como uma emoção. A timidez é um bloqueio que nos impede de nos comportarmos com naturalidade. Ela costuma nos dominar diante das pessoas desconhecidas, pouco confiáveis ou ameaçadoras. Então, também fala de emoção. A Débora perguntou, disse assim, meu filho é muito tímido, como ajudar a deixá-lo mais à vontade e solto nos ambientes? Sobre timidez é isso. Eu Como acho que ajudar a a criança que é timidez muito tímida. está um pouco ligado, né? A insegurança está um pouco ligado ao medo. Então, eu acho que é incentivar essa criança, né, a se expor um pouco, mas respeitando também os limites dessa criança, né? Assim, eu acho que a gente deve incentivá-la e, e explicar que às vezes a gente não se sente tão confortável, mas de qual é o seu medo, né? Assim, uma tem medo que falou que tem medo que riam dela, né? Da apresentação. Então a gente entender Uhum. um pouquinho, né? Assim, qual é um pouco dessa insegurança, né? Desse receio, né? A gente pode pesquisar algumas historinhas relacionadas à timidez para a gente postar. Se eu não me A engano, também timidez, tem um livrinho também que é específico sobre a timidez. E se eu achar, eu vou postar no meu Insta como dica para trabalhar com essas crianças, que agora eu não tô lembrando do nome. Deixa eu mandar um beijo para a Gabi, que está aí. Oi, Gabi. Um beijo. Clube Livrinho também, que chegou. Boa noite. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Os comentários passam muito rápido e a Muito gente não rápido, consegue ver todo mundo. Carla, com relação à timidez, assim, eu também passei muito por essa, porque meu filho também era muito tímido quando era bem pequeno. E tem muito essa coisa de acolher mesmo, de estar ali do lado para que ele perceba, eu percebia isso, né? Quando ele percebia que realmente nada dali era ameaçador, ele ia se soltando. Mas é que é muito importante, eu acho que é bom ressaltar, é a gente estar do lado da criança, né? Porque ela tá ali, sim. ela tá insegura e ela tem sensações físicas mesmo, dor de barriga e tudo mais. Então, o adulto está ali do lado, assim, ó, tô aqui com você, porque a gente tem uma tendência de vai lá e tudo, e o ideal é a gente estar sempre junto, né? Não falar, né, aquilo, né, que às vezes, que bobeira, para com isso, né, deixa, né, assim, invalidando aquilo que a criança está trazendo. Então, entender com que ela está com medo, qual é o receio, né, mostrar para ela, ó, tudo bem, aqui é seguro, ou o que pode acontecer, né, vamos pensar, o que você acha que pode acontecer, mas será que isso é real ou é, né, fantasia, ou é um monstrinho, né, então, ir Ou trabalhando com ela. e quando ela se soltar, ó, viu, foi gostoso, você se divertiu, né? Assim, e Exatamente. fica perto, porque eu lembro que tinha muitas situações em que ele estava brincando, mas ele toda hora parava e olhava para trás para ver se eu estava perto, né? Ou se algum adulto que traz uma segurança, né? Então é Uhum. isso, assim, ficar perto, realmente não enganar, né? Olha, vai lá e É, vou ficar aqui, aí de repente some, porque aí você só vai piorar a situação, né? alguém colocou aqui por que não Porque não incentivar uma atividade musical, né, ou de teatro? É uma possibilidade, mas aí a gente tem que avaliar a individualidade dessa criança, né? Assim, se essa criança vai se sentir confortável, se ela quer, se para ela vai ser um desconforto muito grande se apresentar. Então, entender um pouco isso, né? Essa individualidade dela para antes de expor, né? sim. Mas é uma E até para possibilidade. começar nessa.
Até para começar nessa atividade, pode ser que é, né, uma atividade nova, com pessoas estranhas, então pode ser que leve um tempo de adaptação maior do que qualquer outra criança que não tenha essa timidez, né? Carla, tem uma outra pergunta aqui sobre dica de como fazer para a criança dormir sozinha. Toda noite eu conto história, oramos, mas ainda assim ela não consegue dormir sozinha. Você tem alguma dica para passar? Eu acho que é explorar com a criança que ela tem medo do quê, né? E tem umas atividades que são bem legais, né? Assim, de fazer brincadeiras à noite, de vamos vasculhar o que que tem na casa. E aí vai em todos os cômodos com a criança, para a criança perceber que não tem nada demais. Aí agora vamos com a lanterna, apaga a luz. Aí um outro dia, né? Vai com a lanterna e aí, né? Vamos apagar todas as luzes. Vamos ver, ó, não tem nada demais. Então a gente vai mostrando para a criança que esse medo, né, de algo que não existe, né? Assim, e a gente vai fazendo isso de forma gradual. Então, o ideal é que se passe a dormir no quarto dessa criança, esses pais, né, passem a dormir no quarto com essa criança e aos poucos, né, vai como se fosse um desmame, né, assim, vai saindo aos poucos, né, ó, vou Uhum. ficar, hoje eu vou dormir aqui, então aí vou dormir aqui no colchão, e aí no dia seguinte, ou então passa primeiro a criança da sua cama para o colchãozinho no chão, depois do colchãozinho no chão, para o quarto dela, vai fazendo toda uma forma progressiva. Tem um livrinho também, O que fazer quando eu tenho medo de escuro, que tem várias atividades para trabalhar com a criança, né? Assim, e aí tem essa atividade da lanterna, as crianças gostam muito, porque vira uma brincadeira, né? Assim, ela vai vendo que não tem nada, né? Que às vezes a criança fica com medo de monstro, fica com medo de algumas coisas, né? E aí é incentivando ela a encarar os medos com o apoio. É bacana. E esse livro eu também não conheço. Depois a gente tem que trocar essas figurinhas de Pode livros. Muito deixar. legal. Né? E aí a gente posta, eu posto lá no meu Instagram, você no seu, e o pessoal vai acompanhando. E a gente está já, olha, passa muito rápido, a gente só tem 9 minutos. Nossa, foi E eu vou voando, mas foi uma mostrar rapidinho, delícia. tá muito bom. Eu vou mostrar só mais um livro, que é muito legal também, se chama Casa dos Sentimentos. É o livro da Nana Toledo, editora Gato Leitor, e fala de alguns sentimentos também. Então, ó, começa com o danado do medo, e é justamente o medo na hora de dormir, olha. Ótimo. Então, o medo é um sentimento bem danado. Até super-heróis devem ter medo de alguma coisa dos seus inimigos. Então, vai trabalhando a questão do medo que todo mundo sente, até os super-heróis, né? E ó, o importante é não deixar o medo ficar grandão para atrapalhar a vida da gente. Esse livro é uma graça, gente. É muito bonitinho. Depois vai falar Quero Ser Gentil, então vai falar da gentileza, né? Então vai dando aqui até várias dicas de gentileza também. Quando eu fico triste, aí começa a falar da tristeza. Então é um livro também que é muito bonitinho para trabalhar com a criança. Cada sentimento faz refletir, né? A saudade. Então é um livro também que eu recomendo muito. Ó, Fiquei Zangada, vai falar da raiva. Então é também fica aí essa indicação de leitura. E o último é o amor. Esse livro aqui é A Casa dos Sentimentos, da Gato Leitor. Todos os livros que eu estou indicando aqui tem o link na minha bio. É só clicar lá e tem assim, livro indicado na Amazon. Que aí eu já botei o link da Amazon, que vocês vão achar diretamente eles lá. E vocês também encontram no site da editora. E depois eu vou fazer posts também para deixar registrado. Quero todos, a Grazi está falando. A Grazi, é difícil. Eu também já quero todos que a Carla falou. Ela vai falar e com certeza eu já vou comprar também. Carla, a gente tem 7 minutos. Primeiro eu quero te dizer que foi uma delícia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, depois a gente vai botar a relação desses livros, vamos colocar. Já tá lá na minha bio, tá bom? Se não tiver ainda, assim que acabar a live eu vou ativar. É, Eu acho que respondemos todas as perguntas, ou pelo menos quase todas. Se ficou alguma, depois é só entrar em contato comigo ou com a Carla, que a gente vai ter o maior prazer de responder, né, Carla? Isso, pode entrar Eu em quero muito contato. te agradecer, muito, muito te agradecer por você ter topado estar aqui comigo essa noite. Foi ótimo, acho que foi muito enriquecedor.
Quero agradecer a todo mundo que estava aqui assistindo a gente, fazendo perguntas. Espero que tenham gostado. E vou deixar você também se despedir do pessoal. Muito obrigada, assim, foi ótimo, foi super gostoso. Quero fazer mais, assim, vamos trazer mais dicas, né? Eu acho que timidez foi uma Vamos. coisa que apareceu bastante, né? A gente pode fazer aí uma falando sobre uma Sim. live falando sobre uma temática específica, né? E Olha, timidez, luto, já estou anotando aqui vários temas que a gente pode trazer, porque foi bem recorrente aqui também. Parabéns, muito obrigada, o pessoal obrigada. está agradecendo. Que bom que vocês gostaram. Então é isso. Procurem a Carla, A Busca da Felicidade. Sigam ela, porque ela também dá várias dicas. E a próxima live vai ser na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, 8h30 da noite, a gente vai conversar com uma terapeuta ocupacional sobre desfraude. Também vou indicar livros que ajudam a criança esse processo de desfraude. E então, fico aguardando vocês na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Peraí. Essa Cheguei um pouquinho temática é tarde, mas ainda ótima aproveitei. também. Que bom, Grazi. Gostaria de Oi? agradecer Não a entendi, presença. Não, eu Carla. falei, essa temática é ótima do desfraude, né? Que gera muitas dúvidas. Isso é muito legal. Fraudes, e a Emily, que vai estar aqui com a gente, que é uma terapeuta ocupacional que trabalha comigo lá na Prefeitura de Maricá, ela tem muita experiência sobre isso. Ela, inclusive, já fez até fez um panfleto que ela passa para os pacientes, para os pais dos pacientes. Então, acho que vai ser uma conversa também muito legal. Eu espero todos vocês. Obrigada pelas palavras de carinho. E é isso. Muito Carla, obrigada, gente. um Obrigada, Nanda. beijo. Obrigada a todos pela Foi um prazer. presença. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.